A alta da inflação em setembro, pressionada pelos custos com a energia elétrica, podem levar o Banco Central a manter a taxa de juros no patamar de 15%. Para a gente falar sobre o cenário da economia brasileira, o que esperar neste último trimestre do ano, o Jornal da Manhã recebe agora o professor de economia do IBMEC de Brasília, João Gabriel de Araújo. Professor, muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, o prazer é meu. Muito obrigado. Prazer é todo nosso, professor. Bom, taxa de juros elevada, na casa aí dos 15%. Até quando o Brasil vai continuar sentindo os impactos dessa taxa de juros tão alta? Bom, a questão da taxa de juros, né, dessa elevação da taxa de juros, ela vem para o controle dessas medidas inflacionárias e também do ajuste de emprego no país, né? A questão aqui é que já há algum tempo, e se você olhar alguns relatórios que foram publicados no ano passado, né, o Brasil ele pode se encontrar dentro do que a gente chama de armadilha da renda média, né? Então, a taxa de juros ela pode se concentrar alta ainda por um bom tempo, ou pelo menos se estabilizar alta, né, e não tender a cair. Mas claro, né, que vários contextos aí estão sendo postos à mesa. A gente falou aqui há pouco no Jornal da Manhã sobre os Estados Unidos impondo sanções, tarifas de 100% à China. Isso pode gerar reflexos também aqui no Brasil? A comercialização do Brasil com o país chinês, com a Ásia, né, é muito alta, né? Então, isso pode gerar reflexo com relação ao Brasil, mas, por outro lado, isso pode gerar algum tipo de favorecimento, né, a depender do que virá a ser comercializado entre o Brasil e a China, né, porque uma tarifa de 100% vai inviabilizar algum tipo de comércio entre os dois países e isso pode ser direcionado não só para o Brasil, mas para outros países com relação à comercialização com a China, né. Então, algum efeito muito provavelmente nós vamos ter, porque são as nossas economias que a gente mais impulsionadoras do mundo e também as economias com que o Brasil tem a maior relação comercial internacional. Professor, os nossos comentaristas também participam da entrevista, Cássio Miranda e também Gesualdo Almeida com a gente nessa edição do Jornal da Manhã. Quero dar bem-vindos, bom dia para vocês dois. Primeiro, a Cássio. Bom dia, Paula, bom dia, David, bom dia, professor. Professor, bom dia. Uma das expectativas que nós temos, obviamente, é relacionada à manutenção ou aumento da taxa de juros. Mas nós também temos acompanhado um aumento da inflação e a diminuição dos números do desemprego. Eu queria que, obviamente, de forma objetiva, o senhor falasse sobre esta relação. Por que a inflação aumenta e o desemprego diminui, o que, para a maioria das pessoas, acaba não tendo muita lógica? Bom, no questão da nossa inflação, nós tivemos um aumento aí impulsionado pela questão da energia, porque a gente está tendo um problema de crise hídrica e algumas outras questões que levam a consequências energéticas, né? Mas nós tivemos uma queda inflacionária com relação aos alimentos. Então, os alimentos que são vendidos no Brasil, eles acabaram ficando mais baratos no último mês, né? Com alguns deles com bastante impacto, como o tomate, cebola, o alho, tiveram quedas bastante expressivas. E, na verdade, dos alimentos, nós tivemos uma deflação de 0,41%, né? Então, para o efeito da população, nós tivemos uma melhora, porque você tem a condição de que o alimento ficou mais barato. O que empurrou mesmo foi mais essa questão energética que segue muito aos problemas ambientais que a gente está vivendo, né? Agora, com relação ao emprego, né? De fato, com ele estando caindo, a melhor manutenção que a gente tem que fazer com relação à taxa básica de juros da economia é manter ela pelo menos estável durante um certo período, porque não adianta você começar a reduzir a taxa de juros à força, né? O impacto ele pode ser extremamente negativo se você reduzir, uma vez que ele pode acelerar essa inflação e, nesse caso, ele pode causar desemprego. Então, a manutenção da taxa de juros, de fato, ela ocorre
para evitar esse tipo de problema, né? O que a gente tem que lembrar existe um corpo técnico no Banco Central, altamente qualificado, e esse corpo técnico que realiza os estudos para manutenção ou não, né? Então, a minha visão é essa: não adianta reduzir a força, a inflação é bom que ela continue caindo nos alimentos. Infelizmente, nós vamos ter os efeitos com relação a outros bens e serviços, mas essa taxa de juros ela deve continuar controlada. Bom, vamos agora com a pergunta também do Gesualdo Almeida, que participa da nossa conversa. Bom dia, David, Paula, querido Acácio. Professor, realmente essa taxa de juros em 15% ela é necessária? Pergunto pelo seguinte: quando a gente faz uma análise das 20 maiores economias, todas elas têm uma inflação razoavelmente parecida com a sua própria taxa de juros. Por exemplo, o México tem uma inflação de algo em torno de 5%, mas a taxa de juros é de 7%. A Rússia também tem taxas de juros oscilantes, mas muito próximo da sua média inflacionária, o Canadá. E o Brasil é a terceira maior taxa de juros do mundo, só perdendo para a Turquia, que tem uma inflação de 30%, e perdendo para a Argentina. A taxa de juros nossa não é tão elevada se compararmos que, geralmente, essa taxa de juros gira em torno dos próprios percentuais de inflação? Uma boa pergunta. A questão da taxa de juros oscilar na órbita da sua inflação, né, na órbita inflacionária, ela tem a justificativa, por exemplo, com relação à curva de Phillips, que é o que faz esse tipo de manutenção, né? Então, é o que a gente se espera. A questão brasileira é um pouco mais delicada do que com relação ao Canadá ou ao México, né? Primeiro, pelo fato de que, quando nós tratamos de países já desenvolvidos, existe um controle de longo prazo realizado muito mais efetivo, né? Então, nós temos ali medidas de que, nos últimos 10 anos, esses países não tiveram variações tão altas quanto o Brasil teve de variações, tá? E mesmo no caso do México, o controle deles com relação a base da taxa de juros, né? É porque eles utilizam como sistema para poder realizar transações com os Estados Unidos para reduzir o custo de transação, não tendo a sua moeda com um poder tão forte quanto a moeda brasileira é. Então, a moeda brasileira ela é considerada estável e ela tem, dentro dessa estabilidade, o quesito da política do Plano Real. E esse quesito nos leva a crer, nos leva a garantir que essa taxa de juros mantida num patamar mais elevado não causa tanta influência na nossa moeda, o que mantém a nossa moeda forte mediante a outros países mais pobres, né? Outros países em desenvolvimento, né? Por isso que a gente não consegue muito bem ficar comparando países desenvolvidos com a realidade brasileira, porque a moeda deles é muito mais forte do que a nossa e já, por natureza, eles conseguem controlar essa inflação, a taxa de juros e o nível de desemprego de forma muito mais efetiva. Agora, se é necessária, bom, a taxa de juros brasileira ela ficou baixa durante um período de tempo, né? Principalmente ali no início ali da pandemia, e ela teve de ser elevada para fazer medida de controle inflacionário, porque a nossa inflação explodiu. A nossa inflação ficou muito alta durante aquele período, né? Chegando a patamares ali que eram realmente preocupantes, em especial no IGPM, que media a questão imobiliária. Então, a partir desse momento, começou-se a elevar a taxa de juros para poder controlar essa inflação a níveis mais baixos. E isso foi efetivo. Tanto é que a nossa inflação ela tem estado em queda já há um bom tempo. E agora, como eu acabei de falar, a questão dos alimentos, nós tivemos uma queda significativa. E o efeito que se gera em cima dessa queda é justamente por a gente estar controlando e dando manutenção a essa taxa de juros a um período mais extenso. Então, se nós continuarmos a dar essa manutenção, é claro que, já tendo arrefecimento da inflação
já tendo o controle da estabilidade de emprego, a tendência é que ela comece a abaixar automaticamente. Só que ela deve abaixar em passos curtos, ela não deve abaixar em passos longos. Porque se ela abaixar em passos longos, o que pode causar é o efeito rebote, o efeito reverso, e a gente começar a ter inflação de novo e ter problema com o desemprego. Então, com certeza, no próximo ano, nós vamos verificar uma queda dessa taxa de juros, mas ela vai ser a passos cada vez mais, ela vai ser a passos bem lentos. Vamos aguardar então. Nós conversamos com o professor de Economia do IBMEC de Brasília, João Gabriel de Araújo. Professor, esperamos sempre boas notícias suas em relação à economia aqui no Brasil, tá? Seja sempre muito bem-vindo. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até.